Graças a Deus não estou assim, cheio de esparadrapo, né? Estou muito grato de estar aqui. Realmente foi um livramento de Deus. Quem viu as fotos do carro aí, puderam perceber que foi um acidente forte. E graças a Deus estava sozinho, não tinha ninguém comigo. E graças a Deus os outros 2 carros que foram envolvidos, ninguém se machucou, né? O carro da frente tinham 4 pessoas. Na hora que eu vi que eu nem ia conseguir frear, eu tirei, mas peguei nesse carro de raspão. E aí tinha um carro na faixa da direita, e aí eu acertei de cheio na traseira desse carro, né? E nesse carro tinha uma família, pai, mãe e 2 crianças. Então as crianças saíram do carro chorando, muito assustadas, obviamente. E a carta de Pedro fala que se a gente for sofrer, depois que a gente terminar a Jó, a gente estuda 1 Pedro. Tem muito para falar sobre sofrimento, mas como o André brincou, né? Chega, nós não vamos mais falar de sofrimento. Mas a carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, ele diz que se você for sofrer, não sofra como um assassino, como um ladrão ou como um malfeitor, ou como quem se intromete em negócio dos outros, né? Ou seja, Pedro está dizendo, se a gente for sofrer, que a gente não sofra como um malfeitor ou como consequência do nosso pecado. E ele diz no versículo seguinte, mas se você for sofrer, sofra como um cristão. Isso está em 1 Pedro 4, versículos 15 e 16. Mas se for sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, se a gente for sofrer, que a gente sofra pelo bem, né? Que a gente sofra como Jó sofreu. Não como consequência de pecado, mas como consequência que nós estamos glorificando o nome de Deus. E quando nós estamos glorificando o nome de Deus, Jesus disse, o mundo vai te odiar, né? O mundo vai te perseguir. E eu já confessei para Deus, preciso confessar para vocês, eu sofri sexta-feira como malfeitor. Foi culpa minha, essa merda tocou e essa merda atendeu, né? E em 2 segundos é o suficiente para você criar uma colisão dessa. Então eu peço perdão pelo susto que eu dei para minha esposa, susto que eu dei para minha família e para meus irmãos aqui da igreja. Foi culpa minha o acidente, né? Por causa do celular. E quem viu o carro, como é que pode ter batido daquele jeito de frente, né? E eu realmente, quando tocou, eu fui pegar, a hora que eu olhei, eu estava naquele pedaço da Bandeirantes, onde chegando em São Paulo e trava, né? Então eu estava a 100 por hora, normal, na Bandeirantes, e de repente o trânsito para, porque é entrando ali na Marginal, e foi quando o celular tocou. E eu fui atender, e no que eu olhei assim para pegar e virei, o carro já estava na minha frente. Então, sofri como um malfeitor, e também estava com pressa, estava atrasado, e enfim. Mas graças a Deus ele me livrou, e nem um arranhão, irmãos, nem um arranhão, só com dor no peito, obviamente, dor na coluna pelo tranco. E como a gente vem falando, todo sofrimento coopera para o bem. E a Julie vai ganhar um carro novo, né? Com tudo isso. Ela vai ser beneficiada. Deu perda total mesmo no carro. Meu pai ainda brincou que ele quer trocar de carro também. Então semana que vem eu vou para São Paulo com o carro dele. Se quem quiser trocar de carro aí pode emprestar para mim, tá? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar do que é sério, que é a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do último capítulo do livro de Jó. Vai ser o final. E quando a gente olha o capítulo 42, quero que você abra sua Bíblia lá no capítulo 42 de Jó. É o último capítulo.
Jó 42, e nós lemos nos versículos, na semana passada nós vimos os versículos de 1 até o 9, né? Onde nós vimos que Deus se dirige aos amigos de Jó e diz: olha, o que vocês falaram a meu respeito estava errado. O que meu servo Jó falou a meu respeito estava certo. E ele exigiu então o sacrifício dos amigos de Jó, e eles fizeram em obediência. O Zé Carlos falou sobre a obediência à noite. Eles obedeceram a Deus, e porque eles obedeceram a Deus, e através da oração de Jó, Deus perdoou, né, o pecado daqueles 3 amigos. E nós vimos que Jó é uma pré-figura de Jesus, que Jó é aquele que Deus usou como mediador para abençoar aqueles 3 amigos. E da mesma forma que Jó sofreu injustamente, Jesus sofreu injustamente por nós. Da mesma forma que Jó orou pelos seus amigos, Jesus está hoje intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador. E nós vimos que Jó então é uma figura de Jesus, assim como muitas outras histórias na Bíblia apontam para Jesus, né? José, uma figura de Jesus. História de Abraão, uma figura de Jesus. Moisés é uma figura de Jesus. Então toda a Bíblia aponta para Jesus. E quando você lê a Bíblia, você tem que lembrar sempre disso. E você vai conseguir ter a sensibilidade de perceber que Jesus é o tema central na palavra de Deus. E deve ser o tema central, por isso, das nossas vidas também. Agora, foram 42 capítulos de muito sofrimento na vida de Jó. E quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Não foi quando Jó, após os primeiros golpes duros que ele recebeu, elogiou o nome do Senhor e na sua famosa confissão de fé. Lá no capítulo 1, né, no versículo 21, Jó disse o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a fala de Jó quando foi tirado tudo de Jó. Quando Satanás veio, deu aqueles golpes, levou seus bens, gado, camelos, ovelhas, sua família, seus filhos foram ceifados. E o que Jó expressa foi essa verdade: eu vim nu e eu vou voltar nu. Tudo é de Deus, nada é meu, bendito seja o nome de Deus. Então é uma reação que nós devemos ter diante do sofrimento. Mas não foi nesse momento que Deus mudou a sorte de Jó. Também não foi quando ele expressou na fase inicial da sua doença, depois que ele perdeu todas essas coisas. Lembra que a história nos diz que ele veio a perder inclusive a sua saúde, né? Satanás o afligiu com úlceras, com uma doença de pele. E mesmo nessa situação, no capítulo 2, versículo 10, ele fala para sua esposa, quando a sua esposa diz para ele: amaldiçoa Deus e morre. Você não merece mais viver. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E ele disse para sua esposa o seguinte: falas como uma doida. Capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. São reações de Jó louváveis e que mereciam um revertimento da situação dele, já nesses momentos, mas não. Também não foi quando ele confessou durante uma depressão da sua vida, quando ele disse lá no capítulo 19, versículo 25, essa expressão de confiança, de certeza. Ele disse: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que porque ele vive, eu também, mesmo morrendo, vou viver. Essa era a fé que Jó tinha. Não foi também nesse momento que Deus reverteu a sua situação. Também não foi quando se arrependeu da sua crítica orgulhosa contra Deus, lá no capítulo 42, quando os amigos falam, ele ouve, daí ele responde,
E depois Deus fala. E quando Deus fala, ele escuta. E a reação de Jó é a seguinte: por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, porque eu não sabia do que eu falava. Quando Deus se expressou para ele, e Deus disse: Jó, você está querendo entender como eu ajo, como eu atuo, como eu faço as coisas, mas não é para você entender. Você não estava lá quando eu formei os montes, quando eu formei as estrelas, quando eu fiz a separação da água e da terra. Não lhe cabe. Você não está no mesmo nível que eu, Jó. Deus é soberano, Deus é muito superior da gente. Ele nos dá o privilégio ainda de se relacionar com Ele. Mas nós nunca podemos achar que estamos em pé de igualdade com Deus, longe disso. E a reação de Jó é: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mas também não foi nem nesse momento que Deus mudou a sorte de Jó. Não foi quando Deus revelou a Elifaz que Jó, contrário aos amigos, havia dito dele o que era reto. Nós vimos isso semana passada, né? 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Talvez nesse momento, olha, Deus parabenizando o comportamento de Jó, e Deus poderia dizer: agora vamos mudar a sua sorte. Agora você vai parar de sofrer e segue adiante a sua vida. Mas não foi nenhum desses momentos o ponto de reversão. Nós vemos que o ponto de reversão foi no versículo 10. Diz o quê? Mudou o Senhor a sorte de Jó quando? Quando este orava pelos seus amigos. Todos esses momentos seriam válidos aos nossos olhos, ou até aos olhos de Deus, para mudar a situação de Jó. Mas nós lemos nesse versículo 10 que quando este orava pelos seus amigos, que Deus mudou a sorte de Jó. Isso é relevante, né? Isso é muito relevante, que todos esses momentos seriam dignos de Deus mudar a sua situação. Mas foi nesse momento que Deus mudou a sorte dele. Jó havia confirmado o valor da sua fé, provando que amava mais a Deus, que ele amava mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus, né? Jó já havia provado também que amava mais a Deus do que a sua própria vida, cumprindo o primeiro e maior mandamento de todos, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de tudo que você é. Amar a Deus acima de tudo. Mais do que você mesmo se ama, né? Ele havia passado por essas provações. Mas a palavra de Deus revela que não há maior amor do que aquele que entrega a sua vida em favor dos outros. E que o segundo maior mandamento, que é consequência do primeiro de amar a Deus, o segundo maior mandamento, quando perguntaram para Jesus, Jesus disse: o maior é amar a Deus e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos o que João fala aqui no capítulo 15, versículos 12 e 14. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João nos ensina que quando nós amamos ao próximo, nós estamos demonstrando que amamos a Deus, pois Deus é amor. E foi exatamente isso que Deus fez, né? Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho.
Então Deus revelou o seu amor nos amando. O ato de Jesus na cruz foi, Romanos 5, versículo 8, diz que a maior prova do amor de Deus é a cruz do Calvário. A cruz é a maior prova que Deus nos ama. E nós vemos o que João fala na sua primeira carta também. Ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, quando Jó estava orando pelos seus amigos, ele estava se doando, ele estava se entregando para esses amigos. Vocês acham que Jó tinha alguma vontade de orar por eles? Aqueles amigos que estavam apontando o dedo para ele, dizendo: você é pecador, você está sofrendo porque você é pecador. Aqueles 3 amigos orgulhosos, né, tocando nas feridas de Jó, ele não tinha nenhuma vontade de orar por eles. Sabe aquela sensação que Jonas teve quando Deus falou: vai para Nínive? E Jonas falou: eu não quero ir para Nínive. Aquele povo pecador, eu vou ir lá evangelizar um povo que não merece? E ele fugiu da presença de Deus, como se fosse possível, né? Essa falta de vontade que nós temos também, muitas vezes, pelos outros, falta de amor pelos outros, porque a gente é egoísta, né? A gente foi salvo pela graça e pelo amor, e a gente guarda essa graça e esse amor para a gente, quando nós devemos estar compartilhando, falando, amando aos outros, né? Então, quando nós estamos orando pelo outro, é uma demonstração de amor pelas outras pessoas. E é o que Jó estava fazendo, amando o seu próximo. A parábola do bom samaritano que Jesus conta, ele disse: quem é o nosso próximo, né? O nosso próximo, segundo a parábola do bom samaritano, para aquele que era judeu da gema, da nata, o próximo, Jesus disse, é o samaritano, aquele que ele mais odeia, né? E é muito fácil nós amarmos as pessoas que temos carinho, temos intimidade, que conhecemos, mas amar aquele indigente, aquele fedido, aquele que a gente não quer estar próximo, que ele não tem nada a nos oferecer. Nós temos um amor que é muito comercial, né? A gente ama quando a gente é amado. O amor ágape diz que nós amamos independente de um retorno. É o amor de Deus. Esse é o amor que nós temos que ter, que temos que demonstrar pelos outros. E é o amor que Jó estava demonstrando. E é nesse momento que Jó demonstra esse amor pelos seus amigos, mesmo não querendo, e ele ora por esses amigos, que o texto diz: mudou a sorte do Senhor de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Nós vimos na aula passada só um detalhe. Deus pediu para Jó orar por eles? Veja no texto aí. Deus pediu para Jó orar pelos seus amigos? Sim ou não? Leia aí. Leia o versículo 7, 8 e 9. Veja, ele pediu para os amigos fazerem os sacrifícios. Isso ele pediu. E os amigos foram lá, obedeceram e fizeram os sacrifícios. Mas Deus não pediu para Jó orar por eles. Diz assim o texto no versículo 8: o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia que Jó ia orar por eles. Não precisava nem pedir, né? E isso demonstra a intimidade que Jó tinha com Deus. Nós vimos que os 3 amigos tinham o temor de Deus, né? Mas Jó tinha uma coisa que os seus amigos não tinham,
que era essa intimidade com Deus, que era esse relacionamento próximo com Deus, a tal ponto que Deus conhecia Jó na intimidade. Deus conhecia como Jó ia reagir. Deus conhecia o que Jó ia fazer. Foi ideia de Deus, no princípio de tudo, apontar para Jó e dizer para Satanás: você está vendo o meu servo Jó? Deus confiava em Jó. Oxalá você e eu tivéssemos essa intimidade com Deus, que Deus pudesse dizer: eu confio no meu servo Darlan. Eu sei o que ele vai fazer. Eu sei o que ele vai falar. Eu sei que ele vai orar. Né? E isso exige intimidade. E nós vimos na aula passada que uma das falas dos amigos de Jó, o Elifaz, ele disse o seguinte: que sabes tu que nós não saibamos? Que tendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai, porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos? Então ele diz o seguinte: o que você tem que nós não temos? Né? O que você sabe que a gente não sabe? Jó tinha intimidade que eles não tinham, né? Jó tinha essa proximidade de Deus que os amigos de Jó não tinham. Os amigos de Jó conheciam a Bíblia de Deus. Jó conhecia o Deus da Bíblia. É bem diferente. É bem diferente a gente conhecer a Bíblia, mas a gente conhecer o autor da Bíblia, que é o propósito final. Nós temos que estudar a Bíblia, irmão, sim, temos. Mas não pode ser uma coisa mecânica e uma coisa fria apenas para adquirirmos conhecimento, adquirirmos sabedoria, saber mais do que os outros, saber vir aqui na frente e pregar. O que mais me persegue é isso. Eu sei pregar, mas eu estou longe de ter o que Jó tinha, que é a intimidade com Deus, a ponto de Deus me conhecer. Deus me conhece, mas eu não conheço Deus necessariamente tão bem quanto Ele me conhece. E esse deve ser o nosso propósito de vida, né? E é para isso que nós temos estudado, e para isso que a gente viu que a gente sofre. A gente sofre porque Deus quer que a gente esteja próximo dEle. E a gente vai andando numa direção longe de Deus. E aí Deus precisa que a gente sofra para a gente voltar, para a gente se dirigir, para a gente se voltar para Ele. Porque Deus nos quer muito próximos dele. E nós vimos a evolução na vida de Jó, que Jó antes era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus, mas no capítulo 42, versículo 5, ele fala: antes eu só conhecia de ouvido, agora meus olhos te veem. Então o Jó estava num estágio de maturidade muito maior do que no começo da sua história. E é o que Deus quer de você e de mim. Maturidade, uma evolução, um crescimento, uma proximidade, intimidade com Deus. A gente esquece, irmãos, que Deus é uma pessoa. Uma pessoa, nós somos pessoas e Deus é uma pessoa, então a gente pode se relacionar com Deus, como a gente se relaciona um com os outros. E nós esquecemos disso. Então o que Jó tinha que os amigos não tinham era a intimidade com Deus, né? E a gente viu então que foi quando Jó orou pelos seus amigos que Deus mudou a sua sorte. E Jó demonstrou, esse é o último, talvez o último teste, não estou falando ainda sobre isso, tá? É o último teste, viu que todo mundo está olhando, né? O último teste que Jó passou foi a demonstração de amor pelo próximo, né? E então ele cumpriu os dois maiores mandamentos, que resumem todos os mandamentos na Bíblia, que é amar a Deus e ao teu próximo. Quando nós estamos amando a Deus e ao nosso próximo, nós estamos automaticamente cumprindo todos os demais mandamentos da Bíblia. Porque todos eles se resumem a isso, né? Amar a Deus e ao seu próximo. Quando a gente rouba de alguém, nós não estamos amando esse próximo, né? Nós estamos prejudicando o nosso próximo. Quando a gente fofoca de alguém, nós não estamos amando esse próximo, nós estamos prejudicando. Então veja que todos os pecados se resumem a gente pensar no próximo,
antes de pensar na gente. E a gente amar o próximo como a gente nos ama. E a gente amar a Deus acima de todas as coisas. Agora, vocês estão perguntando o que é isso, né? Se a gente fosse tirar um retrato do antes e depois, sabe aquelas fotos, a Mary 10 anos atrás e a Mary hoje? A Mara 10 anos atrás, outro dia acho que foi a Elaine que pôs uma foto da Rosilene. Quem? A Julie. Pôs uma foto, mandou uma foto para a Rosilene 10 anos atrás, a Rosilene com cabelão desse jeito, assim, desse tamanho assim. E a Rosilene hoje, né? A gente muda muito. Depois vocês pedem a foto para dar uma risada. Olha, a gente vê agora um retrato de Jó antes e Jó depois. Nós não lemos o texto, então nós vamos ler. No versículo 10, mudou o Senhor, capítulo 42, versículo 10 até o final, versículo 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vocês estão vendo aqui o dobro, né? O antes e o depois. Deus deu para ele o dobro de tudo. E então vieram a ele todos os seus amigos, aqueles amigos que tinham deixado ele, que tinham esquecido dele, que não queriam ficar perto dele, tinham abandonado ele. O que aconteceu com esses amigos? Voltaram. E todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. A demonstração de respeito, de reverência, né? E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. O primeiro capítulo fala que Jó era o maior homem de todo o Oriente. Todo mundo ia para ele para pedir conselho, ia para ele pedir ajuda, ia para ele para pedir dinheiro emprestado. Jó era o cara. E agora nós lemos que a situação dele agora era melhor do que a primeira. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Lembra, ele tinha perdido todos os filhos. Chamou o nome da primeira Gêmima, e da outra Késia, e da terceira Querem-Rapuque. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu a herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Ele viveu mais 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então ele foi um vovozinho bem querido, né? E morreu Jó velho e farto de dias. Então Jó, como o Zé costuma dizer, cansou de viver, né? Viveu bastante, viveu bem, teve uma vida próspera. Veja, quem pode abrir no capítulo 1, versículo... Mel, você ajuda a gente? E Dorcas, ok? As duas professoras vão nos ensinar um pouquinho de matemática. André, você confere aí, tá? Então, a Mel vai ficar no capítulo 1 e no versículo 2, ok? E a Dorcas vai ficar no capítulo 42 de Jó e no versículo 12. Mel, o versículo no capítulo 1 fala que ele tinha quantas 1.000 ovelhas? Versículo 3. 7.000 ovelhas. Dorcas, quantas 1.000 ovelhas no segundo estado dele? 14, 7 vezes 2, André? 14, né? Tá certo, matemático? Mel,
Quantos camelos? 3.000, a primeira condição dele. Dorcas? 6.000. 3 vezes 2? 6. O dobro, né? Jó foi abençoado em dobro. Quantas juntas de bois? 500. Dorcas? E quantas... E quantas jumentas? 500. Dorcas? 1.000 jumentas. Veja, tudo em dobro, né? Tudo em dobro. Agora, e chama a atenção os filhos. E o Zé Carlos, de novo, falou um pouco sobre isso domingo à noite, né? Os filhos não foram doados em dobro. Por que será? Né? Lembra que os filhos tinham morrido. Todos os filhos tinham morrido. Valiam por 2, né? Boa explicação, Ariane. Se fosse seguir a lógica da bênção dobrada que Deus deu para Jó, Jó tinha que ter 14 filhos, né? E não 7. Nós lemos lá no capítulo 42, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Os primeiros tinham morrido naquela tragédia. Todos dentro da casa de um dos irmãos, ceando, uma festa, jantando, comendo, se alegrando, e a casa desabou, né? Veio uma tempestade, uma tragédia e morreram todos. E nós lemos aqui que Deus deu outros 3 filhos e 3 filhas. Sim. Os primeiros 7 filhos não foram perdidos como os animais foram perdidos. Essa é a questão. Porque foi dado para o ser humano algo que não foi dado para os animais. O ser humano, ele tem o espírito. Deus soprou nas narinas de Adão e Eva o fôlego de vida, né? E nós podemos nos relacionar com Deus de uma forma que o camelo e o boi e o cachorro e o gato não se relacionam com Deus, tá? Por mais que você ame o seu bichinho de estimação, ele vai morrer e vai virar pó da terra e vai acabar. Porque ele tem os bichos têm uma coisa ou nós temos uma coisa que os bichos não têm. Que é o que diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Olha que interessante. Tudo fez formoso, em seu tempo também pôs o que no coração do homem? A eternidade. Pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não consegue entender, não consegue descobrir, não consegue captar tudo que Deus fez. Mas Deus falou o seguinte: eu vou colocar no coração do homem aquilo que é meu. Eu sou eterno. Eu vivo para sempre. E eu vou colocar isso para o homem. Eu vou dar isso para o homem. Então, você e eu, se você é um ser humano, mesmo que você morrer, você vai viver para todo sempre. Porque um dia você vai ressuscitar. Aqueles 7 filhos e 3 filhas, eles não foram perdidos, porque eles vão ressuscitar, como a Dorcas disse. Então, ele ganhou dobro de filhos, sim, né? 14, porque aqueles primeiros 7 ainda estavam, aos olhos de Deus, vivos. Ainda tinha valor
na vida deles, mesmo que eles estivessem enterrados. Porque a vida deles continuou depois que eles foram enterrados. O dia, se eu tivesse morrido sexta-feira, eu não ia estar aqui, mas eu ia estar vivendo. Ainda. Amém? Glória a Deus por isso. E você, se você, eu acho que todo mundo conhece essa doutrina, essa verdade, que nós, enquanto seres humanos, a vida é eterna. Agora, veja que interessante o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Parece que Salomão vai falar tudo diferente do que a gente acabou de falar. O que acontece com os homens também acontece com os animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? É uma pergunta que Salomão está fazendo. Quem tem certeza que o homem, quando morre, ele vai continuar tendo vida eterna e os animais, quando morrem, vão para o pó da terra e acabou? Quem pode ter certeza disso? É o questionamento de Salomão. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quando nós lemos Eclesiastes, se você não tomar cuidado, você interpreta Eclesiastes de uma forma totalmente deturpada. Porque Salomão fala assim, nós vamos morrer igual aos animais. Então, você está vivo? Aproveita essa vida. Vai, trabalha, aproveita do fruto do seu trabalho, viaja, come, bebe, se relacione. Salomão fez tudo isso. Ele fez o quê? Eu vou curtir essa vida, porque é só essa que eu tenho, eu vou morrer e vai acabar. A visão de Eclesiastes, se você compara Eclesiastes com Provérbios, os dois livros escritos por Salomão, a visão de Eclesiastes é uma visão debaixo do sol. Ou seja, como se não tivesse nada debaixo do céu. Só essa terra, só esse mundo. Né? Enquanto que Provérbios é uma visão de cima. Olha, não é só o aqui e o agora que existe. Existe a eternidade. Existe Deus. Existem as coisas que são fora desse mundo. E a visão, então, de Eclesiastes é, se você ignorar Deus, então aproveita essa vida, que é só isso que você tem. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Né? E quando você vai no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala, o resumo de tudo nessa vida é o quê? Não é... Esse é o dever de todo homem. Mas todos os capítulos anteriores, ele falou, o resumo da vida é o quê? Aproveita, trabalha, come, bebe, se relaciona, viaja. Uhum. A hora que você lê Eclesiastes até o capítulo 11, final do capítulo 11, você tem uma visão totalmente deturpada, né? Parece que Salomão tem uma visão totalmente deturpada, mas a hora que você chega no 12, ele diz, olha assim, você pode fazer tudo isso, aproveita, mas lembra de uma coisa, Deus vai prestar contas de tudo, porque depois dessa vida, você vai encarar Deus. Né? Então, aí ele fala, o resumo de tudo, não é tudo isso que eu te falei nos capítulos 11, nos primeiros 11 capítulos, o resumo da vida é temer a Deus. Qual é o princípio da sabedoria que ele vai falar em Provérbios? Temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Então nós vivemos, a vida só faz sentido quando ela é vivida em Deus. No temor de Deus. Pergunta para as pessoas aí, rico ou pobre, que não tem Deus, se elas estão satisfeitas com a vida.
vai usar drogas porque não está satisfeito e quer ter um pouco de prazer, né? Vai se relacionar com uma mulher, passa 6 meses, cansou dela, troca por outra. Ou a mulher troca o homem e vice-versa. Porque a vida não tem sentido, né? Ganha uma corrida de Fórmula 1, daqui a pouco a glória passa, tem que ganhar mais 10 para manter essa glória. As coisas passam, Salomão diz, tudo é verdade. Passa como o vento, a folha no vento vai e leva tudo embora. Porque isso é a vida na terra, é assim, não tem sentido. Sem Deus, ela não tem sentido. Então, o nosso dever, o resumo de tudo o resumo da ópera é viver no temor do Senhor. Só assim que você vai sentir realização. Um teólogo disse que nós temos um buraco no nosso coração que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio da nossa vida. Se você tentar preencher com todas as coisas que esse mundo tem para oferecer, não vai ser o suficiente, porque o buraco é muito fundo. O buraco é muito grande. Darlan? É? Então, irmãos, nós não podemos nos enganar. Os filhos não foram perdidos. Por isso ele teve só 7, não teve 14, porque os primeiros 7 ainda estavam com vida, né? Se estavam com Deus ou sem Deus, não sabemos, mas estavam gozando da vida eterna. Agora, nós chegamos no fim. E, sim. Bem lembrado, Zé Carlos. Era um ponto que eu esqueci de falar. É. Era para ter falado, eu esqueci. Eu gosto de pensar que Jó evoluiu não só na sua espiritualidade com Deus, na sua maturidade, na sua intimidade com Deus, não só evoluiu na sua riqueza, porque ele ficou o dobro de rico, mas ele evoluiu também das ideias. Eu acho que ele evoluiu das ideias. Porque as mulheres até então não tinham herança, né? E a gente lê aqui que ele... em toda aquela terra não acharam mulheres tão formosas e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Era uma sociedade extremamente machista, né? A sociedade bíblica do Velho Testamento totalmente patriarcal, totalmente machista, né? E as mulheres não eram nem contadas. As crianças, as mulheres não eram contadas, só contava os homens. As mulheres eram ignoradas, e a gente vê aqui que Jó tomou outra postura, e ele deu a parte da sua herança para as mulheres também. Então a gente vê que Jó tomou uma decisão que mostrava maturidade também no seu jeito de ser, né? O mundo daquela época estava estacionado naquele machismo, ele evoluiu daquilo. E ele falou, minhas filhas são tão preciosas quanto meus filhos. As mulheres, aos olhos de Deus, são iguais aos homens, não tem diferença nenhuma, né? Enquanto que a humanidade rejeita, segrega por raça e por gênero, segrega os velhos, segrega as crianças. Quem tem intimidade com Deus não pode fazer isso e não vai fazer isso. Quem tem intimidade com Deus não vai ter preconceito, não vai ter racismo, não vai fazer isso porque
ele adquire os olhos de Deus, ele adquire o entendimento de Deus. E a gente vê que Jó amadureceu e evoluiu também nesse aspecto. Obrigado por lembrar, Zé Carlos. Tinha passado em branco. Muito importante esse ponto. Os homens. A gente vê um final bastante feliz na história de Jó. Apesar de todo o sofrimento, a final da história é um final feliz, né? Próspero, abençoado em dobro, viveu muito, cansou de viver até morrer, né? Mas quando a gente vê a Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, a gente não vê tanto sucesso assim naqueles heróis da fé, né? Se você se lembrar que Hebreus capítulo 11, ele fala de uma lista de personagens como Zacarias e Estevão, que estão nessa galeria de fé, que eles foram apedrejados, morreram apedrejados, né? A lista de Hebreus 11 fala de personagens como Isaías, que foi cerrado ao meio, ou o fim de Isaías, cortado ao meio, o fim de Estevão, o fim de Zacarias apedrejados, o fim dos apóstolos decapitados, né? Todos martirizados. Isso não é um final feliz aos olhos da humanidade, né? Nós vemos personagens em que, aos olhos desse mundo e segundo os padrões da sociedade, não tiveram êxito e não tiveram um final feliz. Para muitos, Jesus não foi nada mais do que um homem manso, humilde, um grande profeta, mas que teve um final muito trágico. Morreu crucificado injustamente, né? Mas eles não conseguem enxergar que Jesus não ficou morto. O final da história de Jesus não é a cruz. O final da história de Jesus é a sepultura vazia. Esse é o final da história, né? E quando a gente olha a história aos olhos de Deus, sempre tem um final feliz para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, eu não sei qual vai ser o fim da sua história. Se você vai morrer num acidente de carro, se você vai morrer num assalto, se você vai morrer com câncer, se você vai... Não sei. Pode ser triste. Mas aos olhos de Deus, diz o salmista que a morte, para Deus, é preciosa. Porque a morte, para Deus, é a passagem para a vida eterna, né? E aos olhos desse mundo, talvez você não seja bem-sucedido, você não tenha a riqueza que Jó tem. Você não vai viver tanto como Jó, como foi o caso de muitos desses mártires de Hebreus capítulo 11. Não tiveram um final feliz. Mas tiveram sim. Tiveram sim, porque todas as nossas histórias terão um final feliz, não aos olhos desse mundo, mas aos olhos de Deus, porque esperamos por uma pátria que será nossa, onde Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. É isso que Hebreus capítulo 11 e 16 diz. Olha só, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Todos esses heróis da fé, eles viviam e conheciam essa pátria, né? O descanso que o povo de Israel buscou na terra prometida, para muitos não foi alcançado, né? Mas a terra prometida e Canaã é um símbolo do descanso eterno, de uma pátria
que nós todos vamos herdar. Olha o que Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Ele disse para os discípulos, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você não tem casa própria hoje? Você não está fazendo parte da minha casa, a minha vida? Mas se você é crente, você tem uma casa. Uma bela casa, né? Porque é uma casa que Jesus está preparando para você. Ele disse que eu vou deixar vocês, porque onde eu vou preparar uma casa, e quando ela estiver prontinha, eu volto para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. É a promessa que nós temos de um final feliz. É a promessa bíblica que nós temos de que a nossa história não vai acabar com nós cerrados ao meio, ou decapitados, ou apedrejados. Porque nós temos uma pátria, uma casa, um lar celestial que nos aguarda. Jesus disse, não ajunteis para vós outros tesouros dessa terra, aonde os ladrões vêm e roubam, aonde a traça corrói, mas ajunteis tesouro aonde? Nos céus. Porque é lá que você pertence, é lá a sua morada, é lá o seu destino, é lá o seu final feliz. Então, você deve trabalhar e viver a sua vida para juntar tesouros lá, né? O grupo da equipe de eventos está sempre chamando, pedindo ajuda para trabalhar nos eventos. Eu brinquei no grupo, né? Mais alguns galardões. Toda vez que você está servindo a Deus, se está sendo feito de coração, você está juntando para você tesouros nos céus. Você e eu vamos ser recompensados no Bema, no tribunal de Cristo. Você vai ser recompensado por todo o serviço que você e eu fazemos. Imagina, nós não merecemos e Deus vai nos dar muitas recompensas. 1 João capítulo 3, e a gente termina com isso, diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, e aí é a manifestação de Jesus, voltando, vindo, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. O nosso final será feliz, será um final com um corpo glorificado, será um final com um corpo sem a presença do pecado. Você e eu vamos ser semelhantes a Jesus no sentido de santidade perfeita, eterna, exata, né? Esse é o nosso final. Esse é a nossa história por completo. E Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, qualquer sofrimento que a gente está passando aqui hoje, aqui agora, comparado com o que nós vamos herdar, o que nós vamos receber, não tem nem comparação. É outro nível, né? Então, esse é o nosso final, esse é o nosso destino. E a história de Jó termina com esse final feliz, porque, de novo, a história de Jó é um reflexo da história de Jesus. E a história de Jesus tem um final feliz. E se você tem Jesus, o seu final será feliz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por essa história desse servo tão preciosa, história preciosa de Jó, que nos ensinou tanto, que nos disse que o sofrimento é bom aos olhos de Deus, é um instrumento que é usado para nos aproximarmos de Deus, para nos voltarmos para Deus, para adquirirmos mais maturidade, mais perseverança, mais paciência, mais esperança, tudo aquilo que vem de Deus. E queremos orar, Senhor, que nós possamos, enquanto igreja, amadurecer. Nós, enquanto igreja, possamos crescer em intimidade com o Senhor. E que possamos nos ajudar uns aos outros nessa caminhada, nessa carreira. E que nós possamos, como Paulo disse, completar a carreira, guardar a fé e sermos aprovados diante de Deus em
tribulações, em perseguições, em adversidades que nós enfrentamos, elas são colocadas no nosso caminho para que sejamos aprovados. Nos ajude, Senhor, a ter a reação sempre correta e diante das adversidades. Te agradecemos por esse tema que nos trouxe conforto ao nosso coração, nos trouxe muito ensino e nos trouxe também, como sempre, a responsabilidade de colocar em prática. Oramos por cada um que esteve aqui essa manhã ouvindo, que nós possamos estar aqui mais uma vez essa noite com esse mesmo desejo, que o Senhor abençoe esse dia e a família de cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém.